E esse bolo, como ficou? Sim, ficou irresistível. Creme belga trufado com abacaxi. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E vamos iniciar aqui a nossa receita. Uma lata de leite condensado. E é muito rápido e muito gostoso. Uma caixinha de creme de leite. Pessoal, vocês estão curtindo aí os vídeos, estão gostando? Gostaria muito que vocês deixassem aí para mim nos comentários. 300 ml de leite, 2 colheres de sopa de amido de milho, que a gente vai misturar aqui muito bem. Antes de ligar o fogão, eu gosto de deixar tudo muito bem misturado. Vamos acrescentar também 200 gramas de chocolate branco. É chocolate que eu estou usando. E aqui eu vou ficar misturando até dar o ponto. A gente não pode parar de mexer, tá? Para o nosso recheio não grudar no fundo da panela. E depois, a hora que ele começar a soltar as bolhas, né? A gente fica mais 2 minutinhos para que o amido cozinhe muito bem. E aqui a gente segue mexendo o nosso recheio. Um sabor incrível dá aí o chocolate ao recheio, tá, pessoal? Então vale muito a pena também. E olha aí como vai ficando, mostrando para vocês a textura aí do nosso recheio. Aqui, momentando, olhando assim, vocês veem que ele tá molinho, mas realmente é assim mesmo que fica, tá? Ele vai criar consistência depois de frio. Então, estando no ponto, eu já posso transferir o recheio para um refratário, porque assim que esfriar, a gente segue na nossa receita. Vou colocar aqui nessa tigelinha. E olha que lindo aí o nosso recheio, super quente, sim. Coloca o plástico por cima e olha aí o nosso recheio depois de frio, pessoal. Sim, fica esse creme lindo aí que vocês estão vendo aí. E agora é só acrescentar o abacaxi. Aqui tem o abacaxi pérola cozido, tá? Eu cozinhei apenas na água e no açúcar, dessa forma. Pouquinha água, não vou usar a água para umedecer, tá? Tô mostrando para vocês aí como que ele fica super cremosinho. E passei pela peneira, tá? Então a calda vai ser outra, não vai ser a calda do abacaxi não que eu vou usar. Eu prefiro sempre fazer uma calda neutra, tá? Então se você gosta de aproveitar a caldinha, você coloca um pouco mais de água, aí você aproveita aí o caldo do abacaxi para molhar o bolo, que também fica uma delícia. Mas eu gosto da calda base, de água e leite condensado. E aqui eu misturo muito bem aqui, estou misturando por baixo, para que o abacaxi chegue em todo o nosso bolo, tá? E todo o bolo receba aí a quantia de recheio aí necessário também, né? Então, bora lá que caprichando aqui no nosso recheio de hoje. Recheio de creme belga trufado aí com abacaxi. Ah, que diferença que faz aí no nosso bolo. Sim, fica delicioso. Agora eu estou mostrando aí para vocês que eu consegui aí espalhar o abacaxi pro nosso bolo todinho, né? Nosso recheio. Pronto aqui. Agora já faço a divisão e a gente já segue na montagem. E aqui a gente segue na montagem do bolo. A calda base. Esse bolo é um bolo de 20 por 7. É uma receita de 3 ovos que eu vou deixar aí para vocês na descrição do vídeo, a receita completinha. Já coloco a metade do nosso recheio. Eu gosto sempre, como vocês observam, de colocar de colherada, tá, pessoal? Acho que facilita bastante na hora de espalhar. Esse plástico vocês encontram nas lojas que vendem aí produtos de confeitaria, tá? Então, é um plástico simples, eu só abro numa parte e aí eu abro inteirinho. Facilita para desenformar e também é a segurança que a gente pode estar levando aí para a geladeira sem entrar em contato com nada que tenha na nossa geladeira. E bora lá ajeitar o nosso bolo de hoje. E aqui vou espalhando, espalhando. Sim, acertei, posso colocar o nosso segundo disco. Sim, o segundo disco, ajeito, vou umedecer novamente. E a quantia de calda? Eu coloco a quantia de calda para ficar bem úmido, tá, pessoal? Então, vai de acordo aí com vocês também. Tem gente que gosta de um bolo mais sequinho, eu já gosto de um bolo mais molhadinho. Vocês podem ver que eu exagero um pouquinho na calda. Então, bora lá. Essa massa de 3 ovos que eu faço, ela fica muito estruturada, então ela não despedaça, não. Então, ela aguenta, assim, a calda e aguenta os recheios, que vocês podem ver que eu faço recheio pesado. Esse recheio de creme belga trufado é um recheio pesado, tá? Mas eu faço mousse também. Então, assim, tanto eu uso para mousse quanto para recheios pesados.
Então, eu gosto bastante dessa massa, que é uma massa simples e econômica também. Ajeitando aqui novamente, já coloco o último disco de massa, vamos umedecer e levar para a geladeira. Por 6 horas ou de um dia para o outro, fica aí a critério de vocês. Então, bora lá à geladeira e já volto mostrando para vocês aí o resultado, sim. E tirando aí para vocês, e olha nosso bolo aí, que lindo o nosso bolo. E agora, uma decoração simples também, que dá aquele tchan no nosso bolo de abacaxi, nosso bolo de creme belga e trufado. Passo chantilly em todo o nosso bolo, estou usando aqui um bico um pouquinho mais largo, que é o bico 1A, que eu quero usar, fazer caldinha, então eu preciso que o nosso bolo fique todo tampadinho, tá? Então o bico A ajuda bastante nesse processo, ó. Então precisa ter um pouquinho mais de chantilly, porque como não vou usar bico, né? Então a gente precisa dessa parte um pouquinho mais grossinha de chantilly, não tem jeito. Quer fazer com a espátula? Você pode, mas aí você não consegue agilizar o seu trabalho. Já com o bico ou rasgar a ponta do saquinho, olha como facilita. Você agiliza o seu trabalho. Às vezes você tem mais encomendas, tudo, e às vezes ficar colocando chantilly de pouco a pouco, às vezes você não coloca da quantia mais ou menos certa. Essa forma não, facilita bastante. E aqui com essa espátula comum, já acerto aqui a parte de cima, vou empurrando, tá? Para que depois eu consiga aí acertar um pouquinho as quinas, que não serão perfeitas, mas eu procuro caprichar sempre nas minhas quinas aí. Quem sabe um dia elas ficam bem bonitas. Por enquanto, elas estão saindo aí com todo carinho, mas ainda não estão saindo perfeitas não. Alisando aqui, já passo a espátula também na lateral. E dessa forma aí, dou uma ajeitada aqui no nosso bolo. De uma forma bem simples também, tá? Ah, esse prato que eu estou usando é um disco, tá? Então, por isso que eu consigo aí passar a espátula. Caso eu não tivesse um cake board, aí já fica um pouquinho complicado, porque as bandejas, né? E os pratos, eles têm aquela aba, então já fica um pouquinho mais complicadinho. Essa daí não tinha, então facilitou de eu passar essa espátula comum mesmo. Que eu tava sem a minha espátula, que eu uso da Arte em Bolo, então eu usei essa espátula comum. Agora já posso tirar o excesso na parte de cima. Então, toda vez que eu tiro o excesso, eu também limpo na tigelinha. Quem tiver um Perflex, também quiser limpar a espátula, fica aí a critério de vocês, tá? Então, dessa forma aqui, vou ajeitando tudo. Ah, e eu fiz uma caldinha de chantilly, tá? É uma caldinha simples de chantilly com leite condensado. Aí a quantia do leite condensado, pessoal, vai aí de acordo com vocês. Quer mais molinha? Ela vai escorrer um pouquinho mais. Quer por menos? Ela vai ficar mais firminha. E olha que linda é a caldinha do chantilly que eu utilizei aí para decoração. Estou usando com leite condensado para fazer decoração aqui do nosso bolo, ó. E assim eu vou apertando, ó. Vocês podem ver que às vezes eu aperto um pouquinho mais, ela vai escorrer mais, e às vezes menos. E é dessa forma aí, com essa caldinha simples e deliciosa, vou terminando aqui o nosso bolo de hoje, que eu espero muito que vocês gostem. E quem puder compartilhar o nosso vídeo, meu muito obrigada! E agora aqui já chego finalizando o nosso bolo, com o bico 1M da Bricoflex. Bora lá ajeitar aqui a base e vou terminar também a parte de cima, tá? Então, aqui eu vou fazer em Ezinho. E olha que lindo que vai ficando o resultado do nosso bolo de hoje, pessoal. E agora aqui finalizo com o abacaxi cozido. Separei um pouquinho e vou colocar também aqui na parte de cima. Então, bora lá ajeitar aqui o nosso bolo de abacaxi. Creme belga trufado com abacaxi. Um recheio muito especial e delicioso também, que eu espero muito que vocês tenham curtido. E para finalizar também em cima, a dona cereja do bolo, sim, ela não pode faltar aí nos meus bolos, né? O pessoal já tá até acostumado, ó. E eu peguei um garfinho só para ajeitar o abacaxi, que às vezes a gente coloca tudo num lugar só, né? Como tem chantilly, já fica um pouquinho mais aí da gente mexer. Mas com garfo a gente consegue acertar todo o abacaxi em cima do bolo. Nosso bolo fica no capricho. Ah, e esse bolo ficou com cara de bolo de vitrine, não ficou? Ai, finalizando aí com a cereja,
Sim, e o resultado aí do nosso bolo. E agora aquela fatia maravilhosa aí para vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam ao final, que deixam aquele joinha que ajuda muito o canal. E olha aquela fatia irresistível. Sim, a nossa fatia irresistível de hoje para vocês. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Beijão a todos.